Luiz Carlos Felizardo é um dos meus amigos mais antigos. Eu conheci o Felizardo no final dos anos 60. Felizardo eu conheci como músico. Tempão atrás, isso devia ser, sei lá, 89, 90. E foi uma coisa assim, uma empatia, né? Como se fosse assim, um amor à primeira vista, né? Com o tempo eu fui vendo ele, o fotógrafo, com as máquinas, foi aparecendo cada vez com mais lente, com mais troço daquele corpo magro dele e... O Felizardo é extremamente rigoroso. Mesmo quando se trata com os amigos, ele não perde o rigor e acha que tem que ser assim. Eu fui aprendendo a respeitá-lo, não apenas como amigo, mas também como um artista. O que eu fotografo? E eu descobri que através da fotografia a gente podia comentar as coisas. E uma fotografia não é simplesmente uma reprodução do que eu estou vendo. É um comentário do que eu estou vendo. O Felizardo tem um olhar coerente, apesar de ter utilizado muitas vezes sistemas, equipamentos diferentes. Ele tem o mesmo olhar quando fotografa gente numa viagem com sua Leica, que quando fotografa pedras, para ir para o extremo, né? Pedras, a fotografia mais somerista, né? Ele tem um olhar coerente, isso que faz um artista. Um grande fotógrafo, um grande paisagista, um grande laboratorista, um grande ensaísta e o principal, é tudo isso junto ao mesmo tempo, né? O Felizardo é capaz, né, de tornar comovente algo banal. E o trabalho de Felizardo se caracteriza principalmente pela sutileza. Pela sutileza de ideias, pela sutileza formal, pela sutileza no acabamento, pela delicadeza. Respeito pelo objeto que ele está fotografando. Tu vê que por mais simples, né, pode ser um muro, pode ser um pedaço de pau, pode ser uma pedra, né? Ele transforma aquilo numa imagem que tu sente assim, a importância que ele está dando para aquilo que ele está fotografando. Essas viagens todas de trabalho, de lazer juntos, ficar observando a mesma paisagem que ele, sentada do lado, olhando para o mundo, e depois ver o que ele produziu naquele lugar e o que eu vi, é um aprendizado, é ver de novo, é aprender de novo, é conhecer de novo o mesmo lugar. Ele resgata uma coisa que esteve um pouco esquecida, que é a paisagem. Eu nunca havia lido Borges e comecei a ler uns contos e me caiu na mão uma frase maravilhosa assim. A frase, eu não vou me lembrar dela em detalhes. Eu não sei se vou conseguir reproduzir a frase, mas é mais ou menos assim. Há uma hora da tarde em que o Pampa quer dizer alguma coisa e não diz. Ou talvez diga infinitamente e não entendemos. Ou entendemos e é introduzível com a música. Isso aí parece muito com as fotografias do Felizardo. E escrevi pro Feliz, Felizardo, encontrei uma frase do Borges que parece muito a tua fotografia. Aí ele me respondeu. Eu disse, mas ele... E ele tinha usado, sem saber que eu pensei nisso e eu sem saber que ele tinha usado. A gente estava num cemitério em Bagé, pertinho daquela casa que a gente fotografou depois, onde ele passava a infância dele nas férias. E eu me lembro que a gente subiu, estava num topo assim, e de repente ele virou, olhou e disse, Fábio, vem cá, eu vou fazer uma foto aqui. E eu olhei para onde ele apontou, não tinha nada, entendeu? Assim, tudo bem, fui lá, para variar ele é muito rápido nisso. E a foto dele também ficou uma coisa espetacular. O tripé do Felizardo é chinelo pra caramba, um tripézinho. O Felizardo tá tremendo, você não tá tremendo, mas tá tremendo. Não sei nem se tinha alguma que funcionou, mas que mexeu, algumas das fotos mexeu. Não, mexeu a vegetação, não a máquina. E eu acho que o Doré realmente foi uma influência primeira na minha vida, que veio depois de refletir na minha fotografia.
Tanto que eu me lembro mais, ao pensar em riqueza tonal, dos detalhes riquíssimos das sombras do Doré. Eu acho que a grande marca do Felizardo, além dos grandes mestres do Braçaí, do Kertész, do próprio Cartier-Bresson, eu acho que quem definiu o caminho do Felizardo foi o Frederic Sommer. A foto do cemitério de Santa Bárbara, em Santa Bárbara, quando eu fiz na corrida. E estava um momento de nuvens que o sol filtrava e dava em cima do troço. Fiz 2 chapas, uma com 90 e uma com 150. Mas aí eu fui para os Estados Unidos, muitos anos depois. E aí eu mostrei para o Fred do meu cemitério, com muito orgulho. Só, olha o que eu fiz. Aí o Fred olhou e disse, muito bom, muito bom. Agora, eu vou te dizer uma coisa, tu procura entender bem o que eu vou te dizer. Não me leva a mal, posso me enganar. Mas eu acho que existe um pouquinho mais à direita aqui nesse negativo, que tu não copiaste. Tu deve ter cortado alguma coisa. Eu fiquei completamente abismado com o sujeito ter essa percepção. Como é que o cara descobriu que eu cortei uma foto? Hoje em dia tem 2 túmulos que não estavam na foto. Você confessou ao Fred que você estava fazendo fotografias em 35mm e que parece que ele ficou um pouco contrariado com isso. Não é verdade. Ele estava mostrando uma série de fotos que eu tinha feito, ultimamente para ele, e aí eu mostrei o jogo do olhar para ele. O jogo do olhar é a fotografia. É o do casal no trem. Do casal no trem. Quando o Fred viu aquilo, ele ficou louco. Ele falou assim, e faz assim com a mão, wonderful, look at this girl. Uma das grandes memórias que eu tenho do Felizardo, e eu acho que para mim é muito emblemática, é em 1987, na Semana Nacional de Fotografia em Ouro Preto. Ele foi o primeiro fotógrafo que eu conheci pessoalmente que utilizasse formato grande. Ele fez a fotografia oficial, uma fotografia muito bonita, que a gente fez uma escadaria lá de Ouro Preto, 400 pessoas. Ele era o grande maestro, então uma câmera no tripé, grande formato, o veludo preto por cima da cabeça, e centenas de jovens ávidos em busca de informação. Era uma histeria e um êxtase absoluto aquele momento. O grande formato para ele não é simplesmente um desafio de maior qualidade ou de exigência maior de uma qualidade dentro de um formato, mas eu acho que é a forma como ele vê o mundo, né? A gente vinha de uma geração que tinha uma fotografia bastante contrastada, muito preto, muito branco, e a gente tinha esquecido um pouco dessa coisa dos cinzas, dessa coisa maravilhosa que o Felizardo tinha descoberto. Tem temas que exigem um contraste forte e essa diferenciação do preto e do branco assim, bem rigorosa, né? Mas tu pode trabalhar também com o meio tom isso tu vai descobrindo, né, com o tempo, né? Eu acho que é um processo de amadurecimento do fotógrafo mesmo. Então eu acho que isso é uma escolha de um pintor, de um escultor, né, de qualquer artista. Ele gosta do preto e branco, ele domina o preto e branco, e é ali que ele se encontra. Eu acho que essa é a fala do Felizardo. O outro aspecto que a maioria dos fotógrafos não conseguem pensar muito, porque pensar se pensa, né? Mas ele consegue pensar bem a fotografia e expressa bem isso escrevendo, né? Esse é o Relógio Viver, né? Um dos livros publicados com a obra do Felizardo, né? Que diz o seguinte: é preciso aprender a saber fazer e um pouco de consciência de que isso leva tempo e gasta os olhos, né? Então são frases assim, né? Logo vocês devem estar percebendo, além de grande fotógrafo, o Felizardo também é um grande escritor, né? E sabe realmente definir, pôr em palavras, colocar em palavras, né, as coisas muito claramente. Você lê com prazer mesmo sem se interessar por fotografia, porque ele tem uma qualidade literária muito grande. Então a pessoa pode não se interessar especificamente por fotografia, mas ser tocada por esses textos, né? Essa instrumentação intelectual que eu acho que é
a diferença do Felizardo e que quem se identifica com o trabalho dele acaba tendo, né? Que é a reflexão anterior à tomada da imagem. São poucos os fotógrafos no Brasil que conseguem, ao mesmo tempo, escrever sobre fotografia, refletir sobre a fotografia dos outros e a própria. Mas eu acho que a fotografia dele tem essa musicalidade aí, guarda esse detalhe, assim, parece um contraponto do Bach, assim, cheio de detalhezinhos. Cada foto que eu vejo do Felizardo, a mim, inspiraria uma história, uma narrativa. Os enredos dele são cheios de detalhes, de nuances, próprios de um observador bom como ele é. Que é a coisa do Felizardo, esse gosto pelo detalhe, pela textura, né? Eu também gosto disso no desenho, quando faço. Se eu puder desenhar folha por folha de uma árvore, eu também desenho. E talvez seja uma coisa que nos aproxime aí, né? No lado artístico, além do lado de amizade e tudo mais. Eu acho que o Feliz vê a vida colorida, mas com os tons adequados. Por isso ele usa o preto e branco, sem estourar demais, sem ser colorido demais, sabe? Acho que ele pensa, intelectualmente eu acho que ele também tem essa característica. Ele me ensinou que é muito importante tu ter paciência para fotografar. E não adianta tu querer que as coisas aconteçam na tua frente, na hora que tu quer que elas aconteçam, porque geralmente não é assim, né? Geralmente tu tem que estar pronto e aberto para fotografar na hora que as coisas vão acontecer naturalmente. Uma coisa que ele sempre me diz, que é a gente tem que, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que ter pelo menos a certeza que a gente fez o melhor que a gente podia fazer. E sempre que eu estou fazendo alguma coisa que me importa, que é importante para mim, para o meu trabalho, para minha vida, o que for, eu sempre penso isso, assim, será que eu estou fazendo aquilo que é o melhor que eu podia fazer? O Felizardo, para mim, é um nome que, quando você, no futuro, olhar para trás e examinar a história da fotografia brasileira, ele vai ser daqueles nomes inevitáveis, né? Como, por exemplo, Marco Ferrez, no século XIX, início do século XX, não há como você não incluir o Marco Ferrez em qualquer tipo de estudo que você faça da história da fotografia do século XIX. E no século XX, o Felizardo vai ter esse papel. Em parte, o reconhecimento da fotografia do Sul se deve ao Felizardo, como um pioneiro, né? Uma figura assim basilar hoje da fotografia que se fala no Brasil, né? Com uma referência, né? Importante no Sul, o Felizardo. Tomara que ele consiga continuar folheando nos seus arquivos, descobrindo novas coisas, ou fotografando de alguma maneira, oferecendo a gente seu olhar generoso e especial, tão apaixonado, que ele sempre teve. Na verdade, Felizardo somos nós, né? Por poder conhecer essa figura que é o Felizardo. Acho que o Feliz, além de ter me aberto um mundo intelectualmente interessantíssimo, me trouxe amigos que se tornaram amigos da vida toda, e também uma família com a qual eu não contava e que foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida, que já aumentou, já tenho uma neta, tenho 2 filhos maravilhosos. Falar sobre o fotógrafo Luiz Carlos Felizardo, que é pai dos meus filhos. Então, além de ser um excelente fotógrafo, ele tem um filho fotógrafo e uma filha arquiteta, ou seja, foi um excelente pai. Então, por isso eu acho que esse depoimento é um depoimento de afeto e de reconhecimento da excelência do pai que ele foi e que se expressa essa excelência na fotografia dele. Técnica fotográfica a gente aprende em 15 minutos. Para ser fotógrafo a gente leva uma vida inteira. Então, se eu tivesse que definir o Felizardo, eu diria simplesmente uma coisa: ele é um fotógrafo. Eu também gosto de tirar foto. Meu nome é Marina Felizardo e minha vovó é Feliz.